Fala galera, professor José Luiz Lopes com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Tudo é Física com exercícios preparatórios do banco de dados da UBMEP para as Olimpíadas Brasileiras das Escolas Públicas. Nesse vídeo, mais 5 questões do nível 2. Questões estas que servem para a primeira fase. São questões ainda não tão difíceis, mas que requer um pouco de atenção dos alunos de 8º e 9º ano. Vamos lá para a primeira questão. Os quadrados brancos, sem números da figura ao lado, devem ser preenchidos com números de modo que cada número, a partir da segunda linha, seja igual à soma dos dois números vizinhos da linha imediatamente superior. Por exemplo, o número da primeira casa da segunda linha é 11, porque 11 é igual a 5 mais 6. Qual o número que vai aparecer no quadrado indicado com x? Então, nós temos aqui que o 11 é a soma de 5 mais 6. Então, esse quadrinho aqui é a soma de 6 mais x. E este, x mais 7. Esse quadrinho é a soma de 11 mais 6 mais x. 11 mais 6, 17, mais x. E esse, 6 mais x mais 7. X mais x é 2x. 6 mais 7, 13. Então, nós vamos ter a seguinte equação. 17 mais x mais 2x mais 13 é igual a 60. Quem é o x? X mais x, 3x. 17 mais 13, 30. Passamos o 30 para o segundo membro. Vai negativo. 3x é igual a 60 menos 30, 30. X é igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10. Item correto da primeira questão, item E. Vamos para a questão de número 2. Uma bola de futebol é feita com 32 peças de couro. Dessas peças, 12 são pentágonos regulares, idênticos, e as outras 20 são hexágonos, também regulares e idênticos. Os lados dos pentágonos são iguais aos lados dos hexágonos. Para unir dois lados de duas dessas peças, é necessária uma costura. Quantas costuras são necessárias para fazer uma bola? Então, nós temos 20 hexágonos regulares, 12 pentágonos regulares. A medida do lado de cada hexágono é igual à medida do lado de cada pentágono. E nós teremos costuras que unirão um lado com o outro lado. Primeiramente, nós temos que descobrir quantos lados ao todo nós temos. Nós temos 20 hexágonos. 20 vezes 6 lados. 120 lados. 12 pentágonos. 12 vezes 5. 60 lados. Somando-se 120 mais 60, nós temos 180 lados. Cada costura vai unir dois lados. Então, o total de costuras vai ser o 180 dividido por 2. Porque cada duas costuras, cada dois lados, melhor dizendo, uma costura. Teremos 90 costuras. Item correto, então, da questão 2. Item C. Vamos para a questão número 3. A figura ao lado mostra uma grade formada por quadrados de lado 1 centímetro. Qual é a razão entre a área sombreada e a área não sombreada? Então, pessoal, nós temos que calcular a razão entre a área sombreada e a área total da figura. A área total é simples. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 quadradinhos de 1 centímetro cada um. Então, a área vai ser 25 centímetros quadrados. A área total. A área sombreada. Nós temos 4 triângulos. 2 triângulos com base 1
Perceba que aqui você tem 1 centímetro. E a altura, o triângulo está deitado. A altura, 2 centímetros. Da mesma forma, esse triângulo aqui. Base 1. E a altura, olha só, daqui para cá, 2. Então, nós temos dois triângulos de base 1 e altura 2. Lembrando que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mais dois triângulos, base 1, só que agora a altura, daqui para cá, é 3. Isso aqui do mesmo jeito. Base 1, altura 3. Então, nós temos dois triângulos também, base 1, altura 3. Base vezes altura, dividido por 2. Aqui nós podemos cancelar 2 com esse 2, 2 com esse 2. O que vai sobrar? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Nós temos 5 centímetros quadrados de região sombreada. Mas a pergunta é a razão entre a área sombreada e a área não sombreada. Área não sombreada, obviamente, que vai ser a área total, 25, menos a área sombreada, 5. O que sobra é 20 centímetros quadrados. Então, fazendo a razão da sombreada, que é 5, sobre a não sombreada, que é 20, simplificando por 5, nós vamos ter, então, 1/4. Essa é a razão. 1/4, item A. Vamos para a questão 4. Camila e Lara têm cada uma um tabuleiro 4x4, inicialmente ambos em branco. Com estes tabuleiros, elas fazem uma brincadeira do seguinte modo. Camila, escondida de Lara, pinta algumas casas de seu tabuleiro de preto. Ainda em seu tabuleiro, Camila escreve em cada casa o número de casas vizinhas que estão pintadas de preto. Duas casas distintas são vizinhas se possuem um lado ou um vértice em comum. Camila copia os números escritos em seu tabuleiro no tabuleiro de Lara. Lara deve adivinhar, a partir dos números escritos em seu tabuleiro, quantas são as casas pretas do tabuleiro de Camila. Por exemplo, se Camila pintou seu tabuleiro assim, então ela vai colocar os números no tabuleiro de Lara do seguinte modo. Se o tabuleiro de Lara tem os números, quantas foram as casas que Camila pintou? Então vamos lá, quantas casas Camila pintou? Vamos começar pelos menores algarismos. Vamos começar pelo 0. Se nós temos 0 nessas duas posições, é porque não foram pintadas nenhuma casa vizinha a essas posições. Então eu vou marcar com X as casas que não foram pintadas. O 0 está aqui. Então não podem ser pintadas essas. Porque se aqui tem um 0, é porque não há nenhuma casa pintada vizinha a esse 0. Da mesma forma, nós temos o 0 nessa posição. Também não pode ter casas pintadas vizinhas a essa posição. Beleza. Vamos agora para o 1. Vou começar aqui. Se eu tenho 1 nessa posição, eu tenho que ter uma casa pintada vizinha. Como eu já sei que essas não podem, nem essa, podem ser pintadas, obrigatoriamente quem vai ser pintada é essa casa aqui. Esse 1 aqui, na linha de baixo, na quarta linha, também tem que ter uma casa pintada vizinha a essa posição. Se essa não pode, nem essa, obrigatoriamente, vai ser essa. Deixe-me ver mais. Nós temos aqui 1 também. Não pode ser pintada nem essa, nem essa. Então, obrigatoriamente, essa aqui vai ser pintada. Beleza? Nós temos também, deixa-me ver mais. Nós temos um 2 aqui, ó. 2.
Como eu já tenho duas casas vizinhas a esse 2, que está aqui, então essa casa não pode ser pintada. Porque se for pintada, vão ter 3 vizinhas ao 2. E não pode. Então, terminando. Vamos pensar aqui mais. Deixe-me ver. Esse 2 aqui, ó. Ele está nessa posição. Tem que ter duas casas pintadas. Já tem uma aqui. Então, ou essa pintada. Vamos ver mais aqui com mais calma. Aqui eu já tenho um, ó. Então, se eu já tenho essa casa pintada, vizinho a esse 1, essas 3 não podem ser pintadas. Não pode ser pintada porque já tem um aqui. E agora nós vamos para o 2, ó. Esse 2 está aqui. Tem uma casa pintada vizinha ao 2. Obrigatoriamente, essa tem que ser pintada também. Pronto, então fica nisso aí. Nós temos 4 casas pintadas. É uma questão mais de lógica, né? A matemática também é lógica, não é só cálculo, é lógica também. E são 4 casas pintadas. A UBMEP ela tem cobrado muito esse tipo de questão nas suas provas. Inclusive, alguns alunos ficam reclamando. O que é que isso tem a ver com matemática? Tem muita coisa a ver. Repito, matemática não é só cálculo, mas também raciocínio lógico. Então, o item que nós vamos marcar nessa questão, 4 casas pintadas, item B. Vamos finalizar com a questão de número 5, que diz assim. Larissa e Jorge estão jogando com cartões numerados de 1 a 6, que devem ser colocados nas casas do tabuleiro abaixo, de modo a formar um número de 6 algarismos. Jorge coloca o primeiro cartão e a seguir as jogadas são alternadas entre os dois. O objetivo de Larissa é obter o maior número possível e o de Jorge é obter o menor número possível. Larissa tem os cartões com os algarismos 1, 3 e 5. E Jorge tem os cartões com os algarismos 2, 4 e 6. Se os dois jogadores forem espertos, qual o número que aparecerá ao final do jogo? Então nós temos aqui os 6 cartões. Larissa tem os cartões 1, 3 e 5. Jorge os cartões 2, 4 e 6. E o objetivo de Larissa é ter o maior número possível. O objetivo de Jorge ter o menor número possível. Jorge ele começa jogando, depois ficam alternando as jogadas. Partindo do pressuposto que ambos jogam de maneira esperta, digamos assim, ou seja, eles jogam de maneira correta, a fim de atingirem os seus objetivos. Qual é o número que vai ter aqui ao final das 6 rodadas? Como Jorge ele tem o objetivo de ter o menor número possível, ele vai pegar o menor número possível que tem e colocar nessa casa aqui. Nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, para Jorge, é interessante que esse menor número fique aqui na centena de milhar. Porque se ele não colocar o 2 aqui, Larissa pode vir com o 3 ou com o 5 e colocar. Então, nós vamos ter um número muito grande, um número maior. E ele não quer, ele quer um número menor. Então, ele vem com o número 2, na centena de milhar. Então, a gente já corta, já risca aqui o 2. Larissa agora joga. Ela quer o maior número. Então, ela tem que pegar o maior número que tem, maior algarismo, que é o 5, e colocar na dezena mais à esquerda possível, para se ter um número maior possível. Agora, cuidado. Vamos cortar aqui o 5. Jorge tem a opção de jogar o 4 ou o 6. Ele quer o menor número possível. Se ele colocar o 4 aqui, esse número vai ser maior, por quê? Porque o que tem para Larissa é 1 e 3. Então, não é interessante para Jorge jogar o 4 na unidade de milhar. Então, ele vai pegar o seguinte, ele vai pegar o maior número, que é o 6, e vai colocar na unidade. Temos aqui o 6.
O maior número que ele tem vai colocar mais à direita. O que sobra para a Larissa? 1 e 3. Ela quer o maior número possível. 1 e 3. Então, Larissa vai pegar o 1, que é o menor, e jogar na dezena. E no fim, Jorge fica com o 4. Ele tem que escolher entre a unidade de milhar ou a centena. Como ele quer o menor número possível, ele vai pegar esse 4 e jogar na centena. Porque se ele colocar na unidade de milhar, nós vamos ter o 3 da Larissa aqui. Então vai ficar 4 e 3, vai ficar grande. É melhor para Jorge que ele coloque o 4 na centena e o 3 venha para o milhar, unidade de milhar. Porque ele quer o número menor possível. Então vem o 4 para a centena. E o 3, logicamente, vai para a unidade de milhar. Então esse é o número que deve aparecer se os dois forem espertos. O número 253.416. Item correto dessa questão, então, é o item B. Outra questão de raciocínio lógico. Então é isso. Você tem aí o link para fazer o download dessa lista de exercícios aí na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando esses exercícios preparatórios para o OBMEP. E eu aguardo você no próximo vídeo. E bons estudos.